Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel. Vamos a estudiar, ¿qué tal? Entonces, en la clase de hoy nosotros vamos a hablar acerca de las carreras profesionales. Entonces, yo pregunto a ustedes, ¿lo que es una carrera profesional? ¿Sabe? ¿Se acuerdan que lo estudiaron en la enseñanza fundamental? Un contenido de las profesiones fue estudiado en el octavo y séptimo año. Entonces, vamos a acordar. Então, alunos e alunas, essa aula de carreiras profissionais, na verdade, ela é uma continuidade no objeto de conhecimento que tem no ensino fundamental, que são as profissões. Ah, professor, mas eu nunca estudei espanhol, estou vendo agora só no ensino médio. Não tem problema, porque nós fazemos uma retomada das profissões, mas na verdade, nessa parte do ensino médio, o que se quer de vocês, estudantes, é que vocês façam uma reflexão acerca do mercado de trabalho. Por quê? Porque vocês estão perto de ingressar nela, ou muitos de vocês já ingressaram. Tem aí o Jovem Aprendiz, que é um programa aí que coloca vários estudantes do ensino médio, insere eles dentro do campo profissional. O campo profissional que também é um dos eixos aí da LDB. Tem, hoje muito se fala no ensino técnico, o ensino médio técnico é concomitante, ou pode ser, né, posterior ou cursado junto. Então, o trabalho, ele está associado diretamente a uma competência do século XXI. Então, nós vamos entender, claro que vamos resgatar um pouco de vocabulário também, para vocês lembrarem, ou para aqueles que não conhecem ainda o nome de algumas profissões na língua espanhola. Então, vamos lá, slide na tela. Aí se hace una pregunta, ya tenemos dos chicas e uma pergunta a outra, ¿qué te dedicas? Aqui te dedica quer dizer o que você faz da vida, é mais ou menos isso, tá, galera? Uma tradução bem esdrúxula, assim, bem literal. O que você faz da vida? Aí a garota responde, soy dibujante. Dibujante em espanhol é desenhista, tá bom? Desenhista que pode ser de cartoon, que pode ser relacionado a fazer a arte em si, quadros, tá bom? Também chama de dibuhista. Então, aí ela pergunta a outra. Olha, observe na tirinha. Ha, 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 ha. Esse já, que parece no português, na verdade é o kkk, tá? O kkkk que você escreve no WhatsApp, ele é o ha, 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 ha no espanhol. Ha, 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 pero te preguntaba por qual es tu profissão. Aí olha a cara da garota, como assim? Eu não já disse que eu sou desenhista? Então nós partimos de uma temática social que é a questão do preconceito. Preconceito laboral. Preconceito contra certas profissões, né? Por exemplo, antigamente, hoje não, os artistas, os cantores fazem muito sucesso, né? Porque realmente se dá muito dinheiro. Hoje os cantores ganham muito dinheiro nos shows. Mas antigamente essa profissão de cantante, de artista, ela não era bem vista para a sociedade, por exemplo, no século XVII e no século XVIII. Era tido como pessoas desocupadas, que não faziam nada, tá bom? Era mais feita como um hobby, como diversão. E ela não tinha toda essa reflexão acerca de uma atividade laboral, de trabalho. Ou seja, é uma forma de você sobreviver, de você custear as suas despesas. Então, são trabalhos, são profissões. Então, essa primeira crítica aí na tirinha, que ela fala, sou desenhista. Não, estou perguntando com o que você trabalha. Ou seja, quer dizer que desenhista não é um trabalho? Fica essa questão, da reflexão aí. Continuando. Então, temos uma definição, as carreiras profissionais são trajetórias de formação e desarrollo que uma pessoa sigue para especializar-se em uma área específica e construir seu futuro laboral. Não se trata só de um emprego, sino de um processo contínuo de aprendizagem e crescimento. Então, a carreira, a gente não pode confundir ela com um emprego ou um trabalho. Porque essas palavras de formas isoladas, por exemplo, um trabalho pode ser uma diária, pode ser algo que você está desenvolvendo no momento, e não aquilo que você pretende se consolidar dentro de uma trajetória profissional
por exemplo, até se aposentar, né? Então, a diferença da carreira para o trabalho é essa. A carreira, você tem esse requisito da continuidade, da longevidade, ou seja, é aquilo que você se constrói de uma maneira sólida. Por exemplo, eu sou professor há 8 anos, então eu estou ingressado em uma carreira, em um concurso, você tem a caráter da longevidade, você se especializa dentro dessa área, você procura fazer cursos, formações, especializações, mestrado, doutorado, ou seja, você vai se qualificando cada vez mais para exercer essa profissão, né? Mas também já tive outras profissões e outros trabalhos, né, anteriores, claro, à profissão da docência. Então, esses trabalhos desenvolvidos, profissões, nem sempre elas se consolidam como carreira, porque muitas das vezes você não segue ela. Às vezes você está num determinado trabalho para tentar alcançar outro, né? Você está de forma momentânea, você está ali, mas você quer estudar para seguir outra carreira, você tem um outro sonho, tá bom? Então, mas claro que todas as profissões elas têm a mesma importância para o desenvolvimento da sociedade. Porque imagina só, se todo mundo fosse médico e não tivesse os construtores, os pedreiros, você ia morar onde? Você ia ficar no relento? Então, assim, todas as profissões têm suas contribuições. E você não pode menosprezar uma profissão por uma questão salarial. Muitas das vezes, até por um preconceito, porque tem certas profissões que você acha que pelo tipo da vestimenta, a forma como ela trabalha, que se suja, ela não ganha, sei lá, muita coisa, às vezes ela ganha até muito, e ganha muito bem, tá bom? Então vamos atrelar essa questão da profissão ao desenvolvimento da sociedade e à necessidade social. Continuando, slide na tela, e aí alguns tipos de carreiras técnicas, universitárias e artísticas. As técnicas de formação, aqui no Brasil, os ensinos técnicos, os tecnológicos, elas formam pessoas nessa área. As universitárias, que são as famosas bacharéis, os licenciados, são aí aqueles que emitem um diploma dentro da carreira universitária. Também temos a carreira artística, que não necessariamente requer um diploma. Na verdade, ela requer mais um talento, na verdade, né? Ou uma ascensão social, porque as mídias, hoje em dia, ela ajuda essa questão entre o sucesso e o que não é sucesso. Das vezes a pessoa assim, não tem nem grande talento, mas ela conseguiu um grande engajamento nas redes sociais e está indo muito bem, obrigado. Continuando. Aí a diferença, as profissões são ocupações, né, que requerem uma formação especializada ou habilidades específicas, tá bom? E aí vamos recordar aqui a parte do vocabulário de algumas profissões. Aí dentro dividido das diversas áreas, aí, né, por exemplo, dentro da formação artística ali, ator, bailarina, cantante, compositor. Compositor é aquele que cria música e o cantante é o que canta. Muitas das vezes a pessoa é compositor e cantor e vice-versa, tá bom? O dibujante, que é o que desenha, tanto pode ser um dibujante de um periódico, que é um jornal, ou pode ser de uma revista, ou pode ser solo também. Fotógrafo, músico, pintor, maestro. Professor, formação artística, professor, sim, tem professor de artes, galera, que também compõe esse campo artístico aí. Aí as formação profissional, né, que são aquelas que requerem curso profissionalizante, digamos assim, né, muitas das vezes nem tanto, a maioria deles, na verdade, tem a parte prática e a parte teórica vem depois, né? Na verdade, deveria ser concomitante, mas a escassez de muitos cursos aqui no nosso contexto, ele acaba que a pessoa primeiro aprende a parte prática. Aí temos albanil, que é o pedreiro, auxiliar de guarderia, que a gente chama aqui de apontador, né? Aí outros aí, eletricista, destaca aqui por fontaneiro, que é uma palavra assim um pouco diferente, mas fontaneiro ou plomeiro é o encanador, tá bom? Aquele que trabalha consertando canos. Aí peluqueiro, que é o cabeleireiro, modista, que também aqui a gente chama de estilista. Aí temos taxista, profissional autônomo, vendedor. Dentro das formações literárias, no lado direito aí, temos maestro também, que também tem a parte literária, professor de literatura, língua portuguesa, diversas linguagens.
é o escritor periodista, que é o jornalista, aquele que trabalha haciendo periódico, com la notícia. La formação jurídica, aí temos abogado, juez, la policía, né, e os órgãos do judiciário, diversas carreiras que temos aqui dentro do nosso contexto. Formação científica, uma formação mais técnica, arquiteto, dentista, enfermeiro, maestro, médico, piloto, professor. Professor é aquele que está em todas as áreas, vocês perceberam? Que ele permeia aí pelas diversas áreas de atuação. Aí pergunta você, e você, a que te dedicas? Ah, professor, faço nada da vida, só estudo. Opa, pera lá. Você estuda, estudiante é uma profissão, tá bom? Você é algo que você faz todos os dias, tem um compromisso, tem um dever para consigo mesmo e para com aqueles que o cercam, para a sociedade, para a sua família, tá bom? Estudiante, alumna, é também uma profissão. E aí vamos lá para o que faz algumas profissões, suas características, o que é que fazem, tá bom? Condutor, maneja autobus, panadeiro, hace pan, edulce, trabalha na panaderia, arquiteto, elabora desenho do espaço, que também se assemelha, ele é engenheiro, pero ele é engenheiro na parte de la planta, el arquitecto, la decoração. Ator, interpreta vários personagens, pode ser ator, atriz. Carniceiro que prepara corte, vende carne, numa carniceria, que é o açougue, tá, galera? O profissional açougueiro. O professor, a professora, né, ensina, guia, forma os estudantes, forma as outras profissões, na verdade, é a profissão base aí. Aí o eletricista, o veterinário, o médico, o carteiro. Carteiro é uma profissão que, com o advento da tecnologia, cada vez também vem mais, ele vai moldando o seu trabalho, na verdade, né? O carteiro começaram nos cavalos, na verdade, aí foram para as bicicletas cargueiras, aí agora entregam de moto, de carro. Na verdade, o Correio, né, a empresa Correio em si, que é a responsável aí por essa questão, ela se adequou às novas tendências, tá bom? Mas ainda chama assim de carteiro, né? Porque entrega carta, carteiro, claro que a etimologia dessa, antigamente, porque o principal meio de comunicação de uma pessoa que morava distante da outra eram as cartas. Agora não mais, agora temos o celular, né? O aparelho celular conecta pessoas do mundo inteiro. Continuando aqui, aí o recoletor de basura, né? Que recolhe o lixo, os resíduos, recicla. O piloto, que opera aeronaves também. Piloto também pode ser de carro, né? De corrida, de Fórmula 1, enfim. Várias as possibilidades aí. O bombeiro, né, um profissional militar que apaga incêndio, combate, né, realiza resgate. Enfermeira, profissional da saúde. Cientista, descobre aí novas técnicas ou vacinas para combater as doenças. Um engenheiro desenha as plantas, constrói. Na verdade, é responsável pela construção. Quem constrói são os outros profissionais envolvidos aí nesse campo. Astronauta, profissional aí que geralmente, quando fala a figura do astronauta, pensa que é só aquele que voa ao espaço. Na verdade, não. Trabalhou, tem os astronautas que são da NASA, né, aí um dos órgãos mais conhecidos. Eles trabalham nesse campo, mas não somente viajando ao espaço, até porque ocorrem poucas viagens. Na verdade, quem vai mais ao espaço é os equipamentos, as máquinas, né, essas aeronaves tecnológicas que fazem esse trabalho de pesquisa. Mas eles atuam nesse campo de pesquisa da órbita terrestre e dos elementos aí, né, dentro do espaço. Controlador aéreo, dos profissionais responsáveis aí pelos controles de voo. A azafata, que é a aeromoça, né, que trabalha aí dando suporte dentro das aeronaves. O advogado, já falamos dele. Política, a pessoa política é a profissão, com certeza é uma profissão. Claro que é uma profissão momentânea, que geralmente ela é exercida por um determinado tempo, mas ela tem suas atribuições e como tem, ela representa, né? Eles, na verdade, e elas nos representam. É a nossa forma direta de exercer cidadania, através da política. Dando continuidade aqui,
Aí temos o fotógrafo, o policial, o empresário, repórter, cantor, bailarino. E aí chegamos dentro de um gênero que é muito importante, relacionado a tudo que falamos aqui sobre o trabalho. Nós vamos ter uma aula específica, tá bom? Para falar sobre el currículo, que ocorre em los datos personales, mas aqui já trago aqui um pouco de um spoiler para vocês, porque o trabalho, galera, ele está relacionado diretamente aqui. Você se especializa, você estuda para justamente aumentar e ampliar isso aqui, o currículo. Currículo é um resumo, na verdade, é a sua história profissional. Né? Então ele tem as suas formações, as experiências, ou seja, dentro de uma carreira, de uma determinada profissão, esse gênero aí é que vai dizer quem você realmente é. Seus dados pessoais, quem você é, onde você estudou, onde você trabalhou. Então tudo isso aqui se materializa dentro do currículo. Aqui temos um dado interessante do ranking das carreiras profissionais melhor pagas em 2022 aí, né? De acordo com os pesos, dentro do contexto da Grã-Bretanha, o texto das libras aí, tá bom? Olha só, medicina, aí temos engenharia civil, mineração, aí temos o ranking salarial, mas na verdade bem sabemos que dependendo da profissão, galera, você pode ganhar muito e até mesmo uma profissão que ela é, digamos que, estigmatizada aí, como aquela que dá dinheiro, muitas das vezes não pode dar tanto dinheiro assim. E aquela que você acha que não dá dinheiro, na verdade a pessoa ganha até mais, tá bom? Então isso é muito relativo dentro de cada país. Esses rankings não são iguais, eles se diferem também dentro de cada contexto. E aí temos o desafio das profissões, a pressão, enfrentam diversos desafios, áreas de atuação, e aí pressão da atividade laboral, necessidade de atualização constante. Isso, claro, galera, toda área você tem que estar atualizado. Cada área tem suas formações, por exemplo, na área de educação nós temos as formações continuadas. E para que elas servem, professor? Para atualizar nós, docentes, do que está acontecendo, nesses debates de currículo, como os jovens estão se comportando, como eles estão aprendendo, como não estão aprendendo, quais são as práticas que mais estão ocorrendo nas escolas, como é que está esse contexto. Ou seja, nós temos que estar em constante atualização e isso está vinculada a toda e qualquer profissão. E a pressão, galera, a pressão é aquilo que nos move, né? Ela tem, claro, seu aspecto positivo, seu aspecto negativo, porque se ela for demasiada, acaba acarretando ali um prejuízo psicológico, um esgotamento físico, né? Esgotamento psicológico. E também, tá bom, ela pode trazer doenças, estresse, ansiedade. Mas a pressão, de uma forma saudável, ela é bem vista, porque ela nos coloca dentro de um objetivo de cumprimento de metas. Ela está atrelada àquele princípio da administração pública que se chama eficiência. Então, a eficiência, ela está atrelada a essa questão de você cumprir as metas. Então, indo aqui para a nossa atividade, galera, rapidinho, vamos identificar aqui as profissões, tá bom? Rapidão. Então, esse primeiro profissional aqui, ele é o bombeiro, não é isso? O bombeiro. Esse segundo profissional é o cozinheiro. Esse terceiro profissional aqui é o carteiro. Aqui temos o carpinteiro. Aqui temos o mecânico. Aqui temos o oficinista. Professor, o oficinista aqui não é que trabalha em oficina? Não, mas oficina em espanhol é escritório. E esse oficinista é aquele profissional da administração, auxiliar administrativo, como chamamos aqui, tá bom? Aqui nós temos o albanil, que é o pedreiro. Aqui nós temos a dependente, que é aquela vendedora, aquela moça que atende dentro dos estabelecimentos. Aqui nós temos o agricultor. Aqui nós temos ama de casa, né, que é a famosa dona de casa. Então, pare de dizer, o que é que a sua mãe faz? Não faz nada, ela fica só em casa. Não, galera, fica em casa trabalhando, né, fazendo os afazeres domésticos, ajudando, lavando suas roupas, você está estudando aí, mas a casa está limpinha. Então, dona de casa é uma profissão também.
Aqui nós temos o obreiro, que trabalha em obras. Aqui o veterinário. Aqui nós temos a secretária, o secretário. Aqui nós temos o fontaneiro ou plomeiro, como eu havia dito anteriormente. La cantante, uma profissional que canta músicas, canções. Aqui nós temos o maestro, na verdade temos uma maestra. Aqui temos uma peluqueira, ou seja, aquela profissional do cabelo. Aqui temos la médica, que trabalha na medicina. El camareiro, que nós conhecemos como garçom, mas em espanhol pode ser camareiro ou moço também. E ele profissional eletricista. Aí vamos fazer essa atividade aqui rapidinho do Word Wall. Bem legal aí. Abrindo aqui. Vamos lá, link na tela. Aí. Então vamos lá, vamos abrindo aqui, misturou. Vamos abrir só algumas, tá, galera? Nosso tempo de aula, ele não é tão longo. Vamos abrir aqui. Quem é esse aí? Onde é que tá o outro? Abogado? Oh. É um joguinho da memória, tá bom? O professor aqui é ruim de memória. Não lembro nem que eu tomei café e almocei. Quanto mais esse daqui. Olha aí, um maestro. Onde é que tá o outro maestro? Onde é que tá? Ah, não sei, professor. Onde é que tá? Onde é que tá outra farmácia? Profissional da farmácia. Ah, quase, médico. Então aqui, galera, é um joguinho da memória. E aí não me leve a mal, tá? Isso aqui é feito na hora, não tem cola não. Se eu tivesse colando, eu já tinha acertado tudinho aqui. É só pra vocês verem a dinâmica mesmo. E o professor é muito ruim, galera. É muito ruim mesmo, não acerta nada. Mas é isso, galera. Finalizamos a nossa videoaula, tá bom? Nós trabalhamos as profissões. Fique conosco, não deixe de estudar. E hasta luego!